Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu estou aqui com o Thiago Ionamini, do Trampos, empreendedor, que é um cara que já ajudou muita gente aí a fazer transição de carreira, mas a gente vai falar da própria transição dele. Então roda a vinheta para a gente começar. Estou aqui com o Thiago hoje, como eu falei. Antes de começar esse papo, eu quero pedir para você assinar o canal no YouTube aqui do TIP e deixar seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas que estão fazendo transição de carreira. Thiago, muito obrigada por aceitar nosso convite, por ter aqui esse tempo para a gente trocar uma ideia sobre a sua transição de carreira. Obrigado, Lud. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com você sobre um pouco sobre a minha história aí. Acho que tem bastante coisa legal para falar, para compartilhar. E melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros, né? Então Com acho que certeza. pode ser que eu dê alguma, alguma ajuda, forneça alguns atalhos aí para as pessoas que estão querendo fazer essa transição de carreira, né? Aprender com os erros dos outros é muito mais barato, economiza tempo de vida, né? E de Então, psicólogo também, né? muito bom. A gente está tentando fazer isso aqui, né? Já tem história, assim, eu amo que as pessoas não tiveram medo de abrir suas vulnerabilidades, as cagadas que fizeram. Isso é muito bom, né? Uhum. Porque livro e fórmula contando o sucesso, né? Tem um monte. Agora, as pessoas que compram, assim, eu fracassei, tomei uma decisão errada, falei bosta, são pouquíssimas pessoas que fazem isso, né? Uhum, sim. É, porque eu acho que a gente tem uma tendência a glamorizar as glórias, né? E aí a gente não dá tanto valor pro fracasso, sendo que o fracasso eu acho que ele é muito importante. O fracasso, eu digo, não um fracasso, mas a falha em si, né? Uhum. Ela é muito importante até para, eu acho que é um momento de, como eu disse, acho que é um aprendizado muito grande que a gente tem que tirar disso, né? E estamos num momento, né, onde o mundo falhou, né? Vamos lembrar que Uhum, a gente está gravando aqui o vídeo no meio da pandemia, em 2020. Então, assim, a gente está num momento onde não teve. Acho que são poucas as pessoas, né, os humanos, né, que acertaram para a gente chegar no momento que a gente chegou agora. Então, a gente está vivendo uma crise de liderança. A gente está assistindo ao vivo um monte de cagada, né? Vamos falar a aham, verdade? sim, exatamente. Então, Thiago, me conta um pouco assim, você estava ali na escola, né? O que que você queria fazer? O que que você respondia quando perguntavam o que que você vai ser quando você crescer? Eu queria ser engenheiro, né? Porque meus pais são engenheiros, eu acho que também tem uma tendência meio que aos asiáticos, a uma carreira mais de exatas, assim, mais tradicional, até porque assim, eu sou filho de japoneses, né? Então meus pais, eles vieram do Japão, são poucas pessoas da minha idade que são segunda geração aqui no Brasil, né? Uhum, Que são filhos uhum, diretos de imigrantes. A maior parte dos descendentes são ou netos ou bisnetos de japoneses, né? Então, uhum, assim, como filho de imigrante, eu acho que assim, tem uma questão muito relacionada a vir aos meus pais, de vir para o Brasil, né? Tentar uma carreira sólida, que tenha uma carreira mais, uma sólida no sentido, assim, sabe, mais, que tem uma linha, uma linearidade ali uhum, para uhum. conseguir uma antigamente, nas carreiras antigas, né, conseguir um sucesso. Então, assim, indo pelas carreiras mais tradicionais. E aí, assim, eu acho que veio uma questão dessa, assim, falou, putz, eu sou filho de imigrantes, os meus pais vieram do Japão e tal, e meu pai, seguiu essa carreira, né, ele é engenheiro, e aí eu falei, putz, acho que eu não sei se na minha cabeça tinha uma questão relacionada a isso, de, eu tenho que seguir isso, né? Mas assim, aí conforme a gente vai crescendo e vai entrando, sei lá no colegial e a gente começa a ficar mais rebelde, tentando assumir a própria identidade em si, né? Aí eu não sei, de certa forma eu coloquei na cabeça que eu não, cara, eu não gosto tanto de exatas assim, talvez seja uma questão mais para tirar do estereótipo, enfim, mas aí eu resolvi fazer escola técnica em design gráfico. Então eu passei numa ETEC, na época era ET, eu fiz um curso técnico de design gráfico, putz, aí eu me apaixonei, né? Isso foi em 2000, eu tenho 35 anos, tá? Então assim, aí desde daquela época, eu comecei a fazer coisas no computador também, web design, aí tinha os blogs lá na época de 2000 que eram muito forte,
E aí, tipo, puta, eu me apaixonei por esse lance, assim, né? Cara, e se for parar pra pensar, já faz 20 anos, né, que isso Opa! aconteceu. Olha, E a aí, MKT Virtual, minha primeira empresa, faz 20 anos em 2021, né? E toda vez que eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, né? Ao mesmo tempo que passou tão rápido, a gente já viveu tanta coisa, né? Só no mercado digital, né? sim, é muito louco, né? Porque assim, eu comecei fazendo, acho que as primeiras incursões na internet foi fazer um blog em Grey Matter, que antes rodava, se eu não me engano, acho que Grey Matter era em CGI que rodava, o banco de dados era muito mais difícil do que hoje em dia, assim, né? E codando e fazendo front-end no bloco de notas. Quando eu descobri que dava para fazer página, é, página web no front page, para mim foi uma descoberta fenomenal, Uhum. assim, né? E Front aí, page tá, e eu fiz depois o Dreamweaver, né? Que o Dreamweaver acompanhou a gente aí isso, por muitos anos. Assim, eu lembro que quando eu vi o que era CGI, eu tive a conclusão de falar assim, não, programação, isso não é para mim. Enquanto fica ali na casca, na roupa, puta, aí é aham, show, né? Então, graças a Deus, eu tinha um namorado na época, que é meu marido e meu sócio até hoje, que é que engenheiro também e fazia essa assumiu a parte. parte do CGI, do PHP e etc. E aí eu me apaixonei por design gráfico, aí eu falei, putz, eu quero ser designer, eu quero, é, enfim, eu gosto bastante de design no geral, né? E aí eu falei, putz, eu quero ser designer, eu não tinha nenhuma ideia, na verdade, de empreender desde criança também, nunca, acho que assim, por ter uma pegada meio que de tá querendo quando era mais na infância, querendo uma carreira mais tradicional, e no colegial querendo ir pro design, assim, falei, cara, eu quero entrar em agência de publicidade, eu quero. E, cara, pensando também bem assim agora, eu fico me recordando, um dos motivos, eu falei, cara, eu quero ir para um mercado, quero trabalhar em agência de publicidade, porque eu quero estar no mercado mais cool, eu não quero trabalhar de terno e gravata, né? Uhum, E aquela época era um problema isso, né? Assim, hoje em dia uhum. a gente não pensa, hoje em dia acho que todo mundo trabalha de camiseta, sabe? É mais informal até a gente vê uma tendência até das instituições financeiras que são mais Aham. tradições assim, dos caras começarem a falar, não, vamos relaxar no dress code e tal, né? Uhum, Então, uhum, mas para mim uhum. naquela época, eu falei, cara, eu quero trabalhar no ambiente cool, quero ir de jeans e camiseta, trabalhar de tênis, não sei o quê. Na verdade, E no fundo, é ser o que a gente é, né? Não é nem porque a exato. gente quer usar outra roupa. Na verdade, assim, cara, será que profissionalmente eu não posso ser exatamente o que eu sou, né? Ao invés de ter que me fantasiar de uma coisa que eu não sou e nunca vou ser, né? Mas isso é muito default, assim, no mercado em geral. Assim, não acho que no mercado de comunicação nunca foi, mas, sabe, no mercado até pouco tempo atrás era uma coisa meio Uhum, padrão, assim, né? De, uhum. putz, ter que usar gravata ali. E aí, bom, essas coisas são muito mais plásticas, né, em relação à decisão de carreira, assim, de Sim. querer usar uma roupa formal ou não. Mas aí foi, então aí eu comecei, depois de fazer o técnico em design, aí morei um ano no Japão, fui trabalhar lá antes de entrar na faculdade, voltei, comecei a fazer faculdade de design. E aí começou a minha carreira, assim, né? Eu Uhum. comecei trabalhando em departamento de comunicação e marketing em empresa, depois eu fui para agência de publicidade, aí depois eu fui para veículo, enfim, tive uma passagem assim como diretor de arte, um pouco como planejamento também, né? Uhum. E aí, eu estava em uma das agências que eu passei, em 2008, que é a Spali, que ela agora foi comprada pelo grupo MSL e tal. E aí, a gente estava lá em 2008, a gente estava começando a usar. Começando, eles já estavam usando, eu tinha acabado de entrar, a gente estava começando a usar o Twitter para fazer marketing em redes sociais. E naquela Uhum. época, em 2008, não tinha, tipo, igual hoje tem, acho que tem Twitter patrocinado, sabe, você pode comprar pelo próprio Twitter os posts patrocinados, subir coisa no Trending Topics, meio que pagar, fazer ações assim, nem no Facebook e tal, essas coisas. E eu comecei a usar as redes sociais, fazendo projetos pessoais, para testar o que engajaria melhor nos nossos clientes, né? Então, assim, aí eu falei assim, putz, acho que eu estou aqui no Twitter, eu vou criar uma conta de vagas de emprego, porque é uma coisa que a gente sempre, no mercado de comunicação, a gente sempre recebe, a maior parte das contratações, antigamente acho que era bem mais ainda, era feita Uhum. por indicações, né? Então, o meu chefe pedia assim, cara, você não conhece algum redator aí para entrar para nossa agência? Ou um outro cara pedia uma recomendação para trabalhar com ele, e era muito por indicação. No começo a gente eu participava de várias listas de e-mails do pessoal do mercado também, e basicamente era feito através dessas listas de e-mails as contratações, né? Eu falei, acho que
eu vou reinventar isso, como esse tema estava muito latente em mim, eu falei assim, vou criar uma conta no Twitter só para isso, como se fosse um teste para eu testar minhas hipóteses do que performa mais, do que viraliza mais no Twitter, né? Por exemplo, mudar a hashtag de lugar. Se eu colocar a hashtag no começo, eu vou ter mais clique, ou no final, ou principalmente o link, né? O clique, assim. Eu coloco no final no final do tweet ou antes do tweet, porque naquela época também o Twitter, quando você colocava o URL, ele não aparecia o card ali, o Twitter card, né? Uhum. Então, assim, tinha muito uma questão de performance para ver o que performava mais, qual a cor que você hoje eu nem sei mais como funciona na verdade, mas dava para escolher a cor a cor das suas fontes. Então assim, eu vou escolher uma cor que seja parecida com uma cor de link, ou deixo lá mais camuflado, o que acontece, enfim. Foi uma coisa muito um laboratório assim para mim, tá? Só que desculpa. Em 2008, quem estava no Twitter basicamente eram profissionais de comunicação e profissionais de digital. Então eu estava meio que pescando onde estavam os peixes, né? Então assim, as vagas que eu estava publicando lá era para aquele público, né? Não tinha muita gente de outro que trabalhava de outras áreas, assim, né? E rapidamente ele foi crescendo muito o Trampos, organicamente, né? Então, assim, aqui no começo eram os meus amigos que falavam assim, posta para mim uma vaga, eu tô com uma vaga aqui na minha agência, pode publicar para mim? E em 3 meses já os RHs das agências estavam me mandando vagas para publicar, para fazer divulgação, né? E aí, foi muito legal, porque de 2008 até 2014, quando o Trampos virou empresa de verdade, eu estava no mercado, e aí eu ficava testando todas as redes sociais novas que entravam, né? Então, assim, quando o Facebook começou a bombar, a gente foi pro Facebook também. Aí, a gente chegou a usar até o Foursquare para colocar vagas geolocalizadas nas empresas e tal. Então, eu ia testando várias coisas, mas a título de laboratório para o meu trabalho formal, né? Mas uma dúvida, Aí, por exemplo, nesse momento você estava no mercado e você tocava o Trampos no teu spare time, assim, tipo à noite, no sim, fim de sim, semana, e só exato. você sozinho E só tocando. eu. Sim, só eu. Era um hobby. Que, 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 que doideira de hobby, né? Na verdade. Porque era assim. É um hobby de impacto, né? Porque assim, se você É, está ajudando as pessoas a conseguirem colocação no mercado, gerarem renda, é um hobby, é além de um então, hobby. eu digo que é um hobby porque assim, não tinha viés comercial nenhum, sabe? Eu não ganhava dinheiro com aquilo. E eu Uhum, até acho, assim, é uma coisa que fica para as pessoas que estão fazendo, que estão pensando, eu falo, putz, como eu vou fazer meu plano B virar meu plano A? uhum. Tem uma certa dificuldade nesse sentido, e eu acredito que eu tive muita sorte em relação a isso, porque eu não procurava um retorno comercial, até porque de 2008 até 2014, que foi quando eu comecei a ganhar grana de verdade, assim, aquilo virou uma empresa. Se eu tivesse esperando receber dinheiro em 2008, eu fui demorar 6 anos para começar, eu já teria desistido, né? Então, assim, foi uma coisa muito por uma questão relacionada a falar, putz, eu tô testando aqui, tô vendo o que eu tô fazendo, como melhorar isso. E tocava assim, eu trabalhava o meu horário meu expediente dava nas empresas, e quando eu chegava em casa, à noite eu ficava vendo a minha caixa de e-mails, redigindo os tweets lá, agendando os tweets para entrar no dia seguinte. Era sempre assim, tinha um dia de diferença, e sempre fazendo isso. Demorava umas 3 horas por dia que eu levava, então depois do meu expediente, chegava em casa, jantava, fazia isso assim, numa base regular, assim, sabe? Todos os dias, mantendo isso até, não sei, eu acho que tem uma questão além do dinheiro também, nesse caso do Trampos específico, que eu acho que tinha a ver com esse lance que você falou, sabe, Lud? Do impacto que a gente está causando, ser um propósito um pouco, talvez um norte que eu estivesse mirando em vez do dinheiro em si, assim, sabe? Puta, tem Uhum. essa pegada de impactar positivamente o mercado e ajudar, não sei se ajudar, mas conectar as Sim. pessoas. No fim das contas, é ajudar, né? Se você é um facilitador entre quem está querendo contratar, está desesperado, né? Quem está precisando de emprego, às vezes não está, mas às vezes também está, né? Mas o Uhum. contratante, ele sempre está com uma dor e um problema para resolver. Um comentário que eu queria fazer, Thiago, assim, é muito legal ouvir você falar isso, né? Porque, assim, tem uma coisa do tempo certo e do momento certo, né? Então, talvez você tivesse matado um negócio de um baita potencial, que é o Trampos, né? Se você tivesse parado lá, sei lá, em 2010 e falado, vou lançar agora, vai, né? Porque, sei Uhum. lá, você talvez tivesse uma frustração, o mercado não estivesse pronto, que é uma coisa que as pessoas falam
pouco até, né? Mas assim, tem hora que você tem ideias geniais, mas o mercado não está pronto para essas ideias, né? E precisa esperar o mercado estar pronto, maduro. E o que Uhum. era o mercado de digital em 2008, o que é o mercado de digital em Sim. 2020, né? Com uma grande não, a maior parte, a gigante maior parte da população brasileira conectada, né? Não era a realidade em 2008, não era. Ah, é isso, até sentido de banda, né, de internet, ou de acesso mais democrático, né, eu acho que ficou muito, todo mundo hoje consegue ter internet, sabe, é uma coisa mais barata, de certa forma, né. É Enfim, o lógico que num acesso é país que... outro, né? Ponto. O acesso é Isso, é. outro. E o acesso também, acho que é legal falar isso, não é só o acesso tecnológico, né? Por exemplo, hoje a gente tem muito mais profissionais na área criativa do que a gente tinha 10 anos atrás, Uhum. né? Porque o acesso também, não só a tecnologia é contribuição, mas as pessoas passaram a despertar para esses segmentos como possíveis carreiras, né? E isso aumenta É, radicalmente o sim. mercado de vocês, né? Na minha visão, na verdade, é que o mercado de trabalho estava sendo construído, né? Os Uhum, profissionais eles não existiam ainda, né? Então assim, uhum, perfeito. por isso que não é que a gente foi evoluindo junto com o mercado, né? Uhum, Os profissionais foram evoluindo juntos com o mercado. Por exemplo, no começo tinha o papel do webmaster, né? E uhum, que era o cara que fazia tudo, né? E conforme o tempo foi passando, as carreiras foram se especializando, né? Ele falou, puto, talvez seja mais prático a gente separar o front-end do back-end. Aí uhum, talvez seja mais prático o cara da programação não fazer o design, né? Então, assim, uhum, foram criando especialidades. uhum, Mas aí, voltando um pouco em relação ao que você havia dito do timing, acho que tem bastante sentido, porque... E até por isso que eu considero que eu considero que o Trampos ele começou a existir de fato em 2014 e minha transição de carreira de fato foi em 2014, né? Porque se você for pensar que o Trampos existe desde 2008 e agora a gente tem, sei lá, 12 anos, mas uhum, na verdade aquilo era é, como eu não tinha um propósito comercial e até porque, assim, se eu tivesse pensado em um propósito comercial, o Trampos não existiria lá de 2008, é por conta desse timing em si, assim, sabe? Em 2008, as HR Techs elas não estavam na efervescência e talvez o mercado não estivesse preparado também para investir, para recrutar profissionais. Era uma época, lógico, também falando muito do nosso mercado, do segmento de tecnologia, marketing e comunicação. As empresas meio que estavam por cima por cima vendo os profissionais por baixo. Então era sempre uma relação de poder em que uhum, as empresas escolhiam os profissionais que iam trabalhar com ela, né? E então uhum. falou assim, por que eu vou pagar uma solução sendo que eu posso escolher o cara assim, ó, recebo uma pilha de currículo aqui, eu não preciso pagar você uma solução para me trazer os melhores profissionais, né? Eu posso fazer isso. E hoje inverteu, né? Hoje o que a gente vê é que os profissionais estão escolhendo quais empresas vão Exato. trabalhar. Tem essa questão relacionada ao employer branding, que surgiu nos últimos anos aí, de que a Uhum, empresa ela tem que se mostrar mais sexy para os candidatos, para os profissionais quererem trabalhar com ela. Então, exatamente. hoje o cenário ele tá mais tranquilo para as empresas falar, putz, eu preciso investir para recrutar os melhores profissionais, né? E Exatamente. sendo que lá a gente quando comecei a gente tinha que cortar mato alto, assim, sabe? Putz, a gente tem que evangelizar o mercado, falando assim, por que é necessário investir? Na verdade, é até um pouco antes, né? Assim, as pessoas profissionais para uma empresa de serviço é o maior asset que você pode ter, assim, sabe? Você tá fazendo, provendo um serviço, então você precisa ter bons profissionais. E para ter bons profissionais, você não precisa ter um certo trabalho, um certo investimento, enfim, de toda sorte de investimento, né? Ou esforço, ou de retenção, enfim, de atração, de contratação. E aí, foi um processo assim que falou, putz, como que pode ser um modelo de negócio do Trampos, né? Que a gente nunca, desde o começo, que em 2014 entrou meu sócio, 2013 entrou meu sócio, aí a gente virou a empresa em 2014, mas a gente estava numa pegada de que o modelo de negócio do Trampos, ele não deveria ser focado nas pessoas, né? Nos profissionais. Então, assim, desde o começo a gente já pensava nisso, até por conta de que a gente teve no outro lado também, né? A gente teve como candidato procurando emprego e que eram
era um baita saco ter que Uhum. pagar para isso, sendo que é uma pegada meio assimétrica, né? Sempre vai ter Exatamente. menos vagas do que candidatos, e ao passo que todos os candidatos estão pagando ali, né? Uhum. E aí acho que esse foi o timing, assim, sabe? Até 2014, até a gente encontrar o nosso mercado, o nosso modelo de negócio, eu não considero que foi uma empresa, e por isso que também eu não considerei fazer essa transição de carreira nesse sentido, né? Porque a gente estava pensando em como o mercado não estava tão maduro o suficiente, a gente não estava maduro o suficiente enquanto negócio, né? Não, e assim, né? Uma coisa. é, eu lembro de usar o Trampos, eu não consigo te falar exatamente o ano, mas assim, eu lembro que a plataforma mudou muito, né? E eu não sei se estou falando besteira, tá? Se eu tiver, você me corrige. Mas eu lembro que até determinado momento a plataforma era gratuita, era totalmente gratuita. E eu entrava lá e pensava assim, mano, esses caras estão dando uma puta solução de mercado e não estão ganhando um puto. Tipo, como assim? Né? Que é Uhum. isso? Eu até cheguei a ter, a gente não se conhecia, né? A gente acho que gravou um vídeo, né, em 2013 para o canal do Tip aqui também, mas eu ficava assim, tipo, como essa conta fecha, né? Que é uma coisa que mata muito startup boa, né? Assim, você ter esse pensamento, e agora o mercado está começando a falar assim, não, vai lá, traciona, mesmo que o modelo de negócios não esteja claro, porque, tipo, o caminho te acha, né? Uhum. Você acha que foi É. isso que aconteceu com o Trampos? Esse negócio que a plataforma era gratuita, rolou de fato ou eu tô viajando? Rolou de fato. Tá. A plataforma era gratuita até 2014, foi quando a gente mudou o nosso modelo de negócio. Mas já tinha Porque site, não era só Twitter. não tinha site. Tinha site desde 2012. Ah, tá, beleza. Que era isso, porque assim, mas era um site assim, era um WordPress que quando a gente publicava um tweet ali de uma vaga, o site caía porque tinha muito acesso, assim, sabe? Era tenso assim, Entendi. a Virou plataforma era bem plataforma, então, em 2014, e aí já é, veio uma modelagem isso, de negócio. isso. Eu acho que assim, o que acabou acontecendo e que pelo que eu vejo hoje, foi um modelo atípico, assim, sabe? Porque, em tese, a gente, de 2008 até 2014, foram 6 anos de trial para as pessoas. Então, assim, a gente conseguiu subir uma base que hoje eu acho que, com dinheiro, é muito fácil, assim, sabe? Sim. Você recebe investimento e fala assim, meu, eu vou colocar um caminhão de mídia e vou trazer 1 milhão de pessoas para minha plataforma. Mas Uhum. como a gente estava no bootstrap, a gente estava no... É, estava começando, é, a gente não tinha dinheiro. Na verdade, o que acabou acontecendo foi que esses anos de gratuidade foram anos de as empresas estavam usando e provando a solução até o momento que a gente virou a chave, né? Foi E investimento em aí, marketing, né? Os 6 anos foi para investimento em marketing. exato, isso foi um investimento para começar. E e também, assim, acho que isso é uma coisa que também levou alguns anos, assim, de tentar encontrar. Você perguntou, né? Como que a conta fecha? A conta simplesmente não fechava, né? Então, assim, cara, foram alguns anos, assim, eu tava com o Trampos e fazendo, tipo, também fazendo alguns freelas sabe, os primeiros meses, o primeiro começo, assim, foi meio complicado. Então, eu fazia uns freelas por fora fazia freela para agência de publicidade e trabalhava no Trampos. Aí começou a reverter a roda, assim, sabe? O meu Uhum, dia a dia era no Trampos e fazia um freela à noite para pagar o Trampos uhum. no começo, assim. E foram Mas quantos anos de perrengue, assim, em transição de, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa em sair de agência? Será que eu não fiz? Quanto tempo durou essa agonia, assim, até entender, não, caraca, eu sou um empreendedor, vambora, entendeu? não sei, eu não sei nem se eu tenho resolvido até hoje isso. Maravilhoso. Eu não Compartilha o sei. sentimento. É, mas não, mas eu acho que assim, foi, é muito legal empreender e você começar a fazer uma coisa, começar. Eu gosto muito de criar coisas, sabe? Criar uma coisa do zero e ver ela crescendo e amolando o machado e ir fazendo as coisas, assim, sabe? Cada coisinha, cada melhoria que você faz no processo, você vai evoluindo e é muito legal, assim. Eu acho que os primeiros anos, não sei se você já chegou a ver um gráfico, assim, como que é a vida de empreendedor, assim, sabe? A gente começa numa expectativa mó autona, assim, não sei o que lá. Puta, que legal, a gente vai mudar o mundo, vamos estourar. Aí vai pra um vale, assim, e depois você sobe. Eu acho que é basicamente isso, assim, sabe? No começo é muito legal.
as primeiras contratações são muito legais também de fazer. Sabe, falou assim, putz, eu tenho uma empresa, era só eu e meu sócio, a gente vai contratar a nossa primeira estagiária. Falou, não, vamos abrir um processo seletivo, aí ficar os dois lá escolhendo, é muito legal. E aí, as primeiras contratações são muito legais porque parece que você está fazendo uma empresa de verdade e tem uma pegada, sei lá, um entusiasmo muito legal, assim, né? Uhum. Mas depois tem as questões que você vê e fala, putz, é por isso que as empresas são do jeito que são, tem É. algumas regras ou algumas coisas que elas existem porque alguém já passou por aquele problema antes e você queria fazer do seu jeito, mas na verdade não é daquele jeito que é o jeito mais prático de fazer, talvez. E aí depois, assim, eu acho que depois que acaba, a gente conseguiu, acho que a partir do momento que deu uma certa tranquilidade, foi o momento que a gente falou assim, putz, esse é o nosso mercado, esse é o nosso, essa é a nossa, o nosso cliente ideal, essa que é a máquina do jeito que vai funcionar. E agora traciona, sabe? Aí Uhum. eu acho que deu uma cara maior de empresa e menos uma questão de tentar matar um leão por dia, assim, sabe? Que era o que estava acontecendo até então. E, assim, o que que é? Me explica o que que é, né? Eu sei o que é porque eu uso, mas para quem está assistindo de repente não conhece, né? O que que é o Trampos, né? Como é que você define a tua empresa hoje e como é que você define o seu papel? Assim, qual é a tua carreira hoje? Qual é o teu papel nesse mundão profissional hoje? O Trampos é uma plataforma de carreiras na área de comunicação e tecnologia, né? A gente tem tanto as vagas, as oportunidades de trabalho, quanto conteúdo para carreira e treinamentos também com as habilidades que a gente está para o século XXI. Né? Então, assim, basicamente, que no começo eram as agências de publicidade que utilizavam Trampos, as produtoras digitais que utilizavam Trampos. A gente está no momento agora que até as empresas de segmentos mais tradicionais, eles estão precisando desse tipo de profissional. Né? Então, assim, hoje você vê cientista de dados, BI, em toda sorte de empresas, de todos os segmentos. E se você precisa desse profissional, no Trampos que você vai encontrar, ou até se você está procurando uma vaga nessas áreas, no Trampos você vai encontrar. Para o nosso modelo de negócio, as empresas elas pagam uma mensalidade para utilizar a plataforma e os candidatos eles acessam de maneira gratuita. Né? Aí a área de treinamentos a gente faz uma curadoria dos assuntos, dos temas que estão sendo mais pedidos pelo mercado e ver quais são as habilidades que estão sendo menos desenvolvidas pelos candidatos. Nesse match, a gente elabora treinamentos ou pega parceiros que já ofereçam esses treinamentos para a gente fazer uma indicação desses treinamentos que possam melhorar a entrada no mercado, a recolocação desse profissional no mercado para ele avançar um degrau na carreira. Né? A nossa ideia é que o Trampos ele permeie toda a carreira do profissional, não só o cara entra no Trampos, arruma um emprego e sai. Né? Então, assim, a gente tem até casos de um cara que já faz algum tempo, a gente tem um track record, né? Então, assim, o cara que ele entrou como estagiário, ele conseguiu o primeiro estágio dele pelo Trampos e hoje ele é coordenador e ele conseguiu pelo Trampos também. Todos os trabalhos intermediários foram ali pelo Trampos, né? Que legal. O que eu vejo hoje como meu papel no Trampos é dar um norte, guiar a cultura, trazer gente nova e trazer novos negócios para o Trampos. Né? Esse é o meu papel. Eu acho que teve uma questão também, assim, sabe, de nessa transição de carreira, que a gente como eu vim de uma área muito técnica no sentido assim, eu abria o Photoshop, fazia layout, ou eu abria o PowerPoint, fazia plano assim. Esse papel, às vezes quando eu comecei a fazer isso, parecia que eu não estava trabalhando de fato, assim, sabe? Uhum. Como que enviar e-mail o dia inteiro, ficar no telefone o dia inteiro é trabalhar, né? Não, é uma coisa que... Aí chegava no final do dia e falava, não, eu vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que produzir alguma coisa assim, sabe? Tangível, para eu achar que eu estou trabalhando. Você não sabe E... como eu te entendo, cara. Você não sabe, assim, de verdade. Você acha que não sabe, porque é exato. Eu acho que eu nunca vi ninguém definir tão bem essa agonia de quem migra de um papel técnico, né, de mão no mouse, né? Eu falo assim, mão no mouse, né? Para a pessoa que está no telefone articulando, vendendo, em reunião na rua, né? Uhum. Nossa, Então, você fica o dia inteiro na rua, você fala assim, putz, não trabalhei nada hoje, né? Não deu tempo. Se você não sentou na frente do computador, falando, putz, não deu tempo de fazer nada hoje. Sendo que você não fez uma rendi, série de né? coisas. Tudo que você, cara, assim, você esgotou, às vezes, 300% da tua energia, porque falar com pessoas é uma troca de energia, e por mais que a gente goste,
cansa pra cacete, né? Sim. Você vai lá, entra a reunião, abre, faz o social, mostra, se prepara para o pitch, passa pela agonia, aí pensa, meu Deus, gostou, não gostou, aí você fica depois no trânsito refletindo sobre como foi a reunião, aí nem tem tempo de pensar direito, pega e entra na outra, cara, isso não é trabalho, e você acaba o dia com essa sensação que você falou. Sim, Caraca, exatamente. tenho 200 e-mails para responder, não rendi nada hoje. Não, rendeu É muito sim. louco isso, né? É muito louco, porque sabe que às vezes eu fico me perguntando, eu falei, cara, será que se eu tivesse feito uma carreira ao contrário, né? Então eu falei assim, putz, eu vou fazer primeiro administração, depois eu vou fazer uma carreira técnica, porque aí eu vou ter o background, eu vou ter um pouco mais de sanidade, assim, né? Porque é muito difícil você começar a aprender o que é EBITDA, aprender o que é margem na raça, assim, sabe? Eu falei, cara, academicamente eu fui criado para ser um técnico em visuais, assim, não Aham. em planilha de Excel e falei, cara, eu não sei qual que é uma, não sabia qual que era uma qual que era uma percentual ideal de EBITDA para empresa de serviços. Sabe uma coisa que tipo ninguém nunca ensinou pra gente ser Sim. empreendedor na faculdade, né? Sim, sim, sim. Nunca foi E a gente estipulado. Tem uma história que eu amo contar. Assim, é uma vergonha quando eu conto, mas eu amo contar. Eu tinha 19 anos quando eu abri a MKT, né? Então, cara, 19 anos, tipo, oi, né? Quem abre uma empresa com 19 anos? É óbvio que eu não sabia o que eu estava fazendo. O primeiro DARF que chegou na minha mesa, eu olhei um boleto assim, aí eu liguei para a contabilidade, eles só mandavam. Eu estava começando a faturar, né? Eu liguei para eles e falei assim: então, gente, eu não pedi esse serviço para vocês. Por que vocês estão me cobrando esse valor aqui? Eu imagino a cara de quem estava do outro lado da linha, né? Assim, então, querido, isso é imposto federal, né? E eu, mas como assim? Não, isso é imposto federal. De tudo que você emite nota fiscal, você vai pagar o imposto federal. E, meu, a gente não tinha grana para pagar o imposto e o imposto não estava projetado. Aham. 19 anos empreendendo, cara. Tipo, e eu falava, caraca, meu, todo mês eu vou ter que pagar. Eu falei, mas todo mês eu vou ter que pagar isso? Não, não é todo mês você vai ter que pagar isso. Quanto mais você Todo mês que fatura, você mais faturar, você vai você vai pagar. pagar, entendeu? Então, olha que coisa babaca. E eu não sabia, assim, eu não sabia. Eu sabia que imposto existia, óbvio, né? Meu pai tentou ser empreendedor, mas assim, como o imposto chega na sua mesa e que ele, de fato, é dinheiro que sai da sua conta, eu não sabia. Assim, Uhum. tinha 3 meses de empresa e não sabia disso. Olha que legal. Então, é muito louco, né? Eu acho que é muito legal. É muito legal, sei lá se é muito legal também. É, eu não sei, eu tenho a impressão assim que no final das contas ter ido para uma carreira técnica e pegando isso também na prática é um foi tipo um MBA assim, sabe? É muita coisa que a gente vai aprendendo conforme o avião tá voando assim, sabe? Mas eu acho que dói mais. Assim, eu acho que Dói dói mais. mais. Mas sabe então eu tava conversando com tenho uns amigos assim que fizeram ADM e tal. Eles falam que tipo, eles quando eles tinham essas aulas na faculdade, os caras eles não davam tanta importância porque eles não tinham aplicação prática daquilo, assim, Sim, sabe? Então eu falei assim, sim. cara, beleza, na teoria eu sei, mas aí o cara ele falou assim, puta, essa aula que eu vou cabular, vou pro bar porque Uhum. peanuts, assim, sabe? Tipo, X, eu não consigo enxergar isso. E quando a gente começa, lógico, dói muito mais você aprender, você saber disso quando chega o boleto, né? Enfim, ou quando as suas projeções não dão certo, ou quando você precisa fazer um planejamento ali que, putz, teria uns atalhos muito mais fáceis, assim, mas assim, de toda forma, eu acho que também tem essa questão da gente aprender fazendo, mas também uma questão de na minha parte, assim, eu sou muito estudioso, assim, no sentido de, sabe, de ir atrás, eu leio muito livro para saber sobre isso, leio muito artigos para saber sobre essas coisas, assim, que a gente vai aprendendo e conforme vão chegando as nossas demandas, né? Até porque, acho que assim, quando a gente é autodidata, as demandas a gente só fica sabendo que precisa saber da coisa quando ela chega. Se ela não chega, a gente nem precisa saber que aquilo que a gente precisa saber aquela disciplina, né? Ter aquele conhecimento, né? Eu acabei de lembrar de uma história muito, muito ligada ao que você falou. E eu acho que eu conversei com essa pessoa por causa do Trampos, tá? Eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que a nossa primeira ponte foi pelo Trampos, o Manuel Kwan. E ele me falou uma coisa que, quando eu contei a história do MKT para ele, ele falou assim: cara, entendi, vocês são uma empresa do first time ever, né? E quando eu ouvi isso, eu falei: cara, esse cara ele sintetizou
muito bem, não só a minha empresa, mas a minha vida, né? Porque, assim, a maior parte das coisas que eu fiz profissionalmente foram feitas pela primeira vez. Isso é um grande impulsionador de carreira, né? Na Uhum. prática, essa coisa de fazer as coisas pela primeira vez é um grande acelerador de carreira. Assim, se eu não tivesse topado um projeto de fazer um clipe sem nunca ter feito um clipe, talvez hoje eu não tivesse uma produtora de vídeo, sabe? E assim, você tem que aceitar alguns convites que fazem sentido para você, né? E se talvez você tivesse feito uma faculdade ou soubesse exatamente como é produzir um clipe, você teria dito não. Aham. Não, ferrou. É muito complexo, é muito técnico, é muito avançado, não é para mim, né? E quando você não É, sabe, né? Você volta eu e acho fala, que vamos tem lá. uma, eu acho que tem, eu acho que tem uma certa beleza na ignorância, assim, Tem. sabe? De não saber como é, porque a gente vai lá e vai lá e tenta e vai e faz, assim, sabe? Porque Uhum, acho que uhum. tem várias paradas na minha vida que aconteceram em relação a isso também, que talvez se eu soubesse antes eu não teria feito, assim, sabe? Por exemplo, uma coisa assim que eu falei lá no começo da nossa conversa, né? Que eu fui morar no Japão depois que eu terminei o colégio. E eu não sabia falar japonês e eu achava que com o inglês ia conseguir me virar lá, né? E eu fui lá sozinho, não tenho mais parentes lá. E eu falei, cara, eu cheguei lá no Japão, um lugar que eu não sabia a língua, eu não sabia ler, e achava que com o inglês ia saber me comunicar. E foi muito difícil, assim, sabe? Foi muito Uhum. difícil. O inglês do japonês, ele é um outro dialeto ali, né? Então, assim, e muitas pessoas também não sabem falar inglês. E os primeiros meses foram, assim, muito sofridos. Eu falei, cara, se eu soubesse que ia ser tão barra assim, eu não teria vindo para cá, né? Uhum. E aí, assim, Uhum. como é uma viagem longa, eu não vou voltar para, não vou voltar, né? Aí eu fiquei lá, fiquei um ano lá. Mas, e também, tipo, eu acho que empresa, até quando as pessoas vêm me perguntar, assim, sei lá, se eu vou estar jogando um pouco contra a série de vídeos de transição de carreira. Se as Não, pessoas fale a verdade, fale a sua perguntassem, verdade. então, se as pessoas perguntassem, eu tenho vontade de empreender, acho que assim, a primeira reação que eu tenho é tentar dissuadir a pessoa a empreender. Porque é muito difícil, assim, sabe? Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você tem que ter os motivos muito claros e para você começar a abrir um negócio próprio, assim, sabe? Se Uhum. for, eu acho que na maior parte das vezes, se for só por dinheiro, as coisas tendem a não dar certo no longo prazo, sabe? Assim, não acho que não é nem na maior parte das vezes. Eu sou radical, assim, se o cara não tem uma afinidade, né, e pelo menos um amor em potencial, né, ele pode até começar pelo dinheiro, mas se ele não desenvolve a longo prazo esse amor em potencial e não entende não entende assim que legado, né? Assim, essas buzzwords, propósito, etc. Eu tenho um pouco de reticência em relação a isso, mas se o cara não entende assim, cara, beleza, eu estou empreendendo, eu vou ganhar dinheiro no processo, mas qual é o legado que eu quero deixar para o mundo, né? Pode nem saber o propósito dele, mas o que eu quero deixar para o mundo, eu acho que você tem que ter muito claro. E não é romantizar a parada, não. É assim, porra, talvez há 30 anos atrás você montasse um negócio assim porque o mundo estava no estágio diferente do que está hoje, né? Hoje Uhum. o mundo, a sociedade em geral e as carreiras, elas têm outros contextos, né? Elas Sim, têm um outro objetivo. A gente não estava há 30 anos atrás, sei lá, em 1990, se eu estou fazendo a conta certa aqui, a gente não estava num contexto onde estava todo mundo conectado, onde a gente tinha acesso a mais conhecimento e tal. Então, as carreiras ganharam outra dimensão e as empresas também, né? Eu, uhum. pelo menos, Sim. você não falou nada que E depois não contra, assim, cara, e assim, meu pai falava uma coisa, meu pai morreu em 2012, mas ele falava uma coisa que eu acho que hoje faz mais sentido para mim do que na época que ele falava, que é o seguinte: ele fala, todo ser humano é empreendedor. Todo ser humano é empreendedor. Mas não necessariamente ele precisa ter uma empresa. uhum. Né? Ele precisa despertar o potencial empreendedor, mas ele pode fazer isso trabalhando em uma empresa que ele goste, que tenha alinhamento. Porque talvez ele fique com o melhor da história, ele possa errar com o dinheiro dos outros. Uhum, Né? sim. Tem empreendedor, você tem que errar com o seu próprio dinheiro, e a coisa muda, né, nesse jogo, né?
Essa questão, assim, sabe? Porque tem muita gente que vem me procurar achando não, com uma ideia de negócio, que quer mudar, quer virar empreendedor, ou porque tá de saco cheio do chefe, Uhum. sabe? E que nem esse lance de estar de saco cheio do chefe. Você tem uma empresa, você acaba tendo, também é outro clichê, mas você tem todos os chefes do mundo, assim, sabe? É, Exatamente. você tem que prestar contas aos seus clientes, você tem que prestar contas aos seus sócios, aos seus funcionários, de certa forma, todos os envolvidos, assim, sabe? Que você precisa tomar conta. Enquanto você é funcionário, eu acho que tem menos responsabilidades em relação a essa questão específica, E né? liderança é servir, né? Não era, mas hoje Uhum. cada vez mais liderança será servir, né? Então, de fato, você tem em alguns momentos que sim, é o teu colaborador que tem que exigir de você, é ele que tem que Sim. pedir para você servi-lo, né? E porque tem também uma máxima que fala assim que as pessoas elas se demitem dos seus chefes e não das empresas, Uhum. né? E eu acho que essa questão de liderança mudou também, né? Eu acho que antigamente era uma questão mais hierárquica de você mandar porque eu sou chefe, faz porque eu estou mandando. Eu acho que as coisas mudaram um pouco, até a questão de você ser um líder inspirador, liderar pelo exemplo. É, ela é uma coisa que faz as empresas prosperarem, mas pro lado do líder em si é muito mais difícil. Eu tenho que ficar explicando contexto, tenho que ficar dando contexto, tem que ficar, sabe, muita coisa ali que você precisa fazer, que se eu falar assim, ó, faz porque eu tô mandando porque eu sou seu chefe, seria muito mais fácil, mas talvez não fosse, não teria tanto êxito assim, tanto sucesso assim, né? E me conta uma coisa, Thiago, o que que é hoje a visão de futuro do Trampos, assim, e para onde você está querendo encaminhar aí o teu papel? A nossa visão de futuro, a visão de futuro do Trampos, conforme a gente está evoluir conforme o mercado vai evoluindo, e o que a gente está mirando é que assim cada vez mais as carreiras digitais elas vão permear as indústrias menos digitais, né? Porque acho que vai haver um momento que não vai ter mais essa intersecção, e Uhum. aí é onde a gente quer mirar, né? Empregos do futuro, as empresas que do no nosso segmento já é do presente, mas que para as empresas de setores mais tradicionais, elas vão ter isso mais para Legal. frente também. Então, como a gente começou como tecnologia e comunicação, o que a gente está evoluindo é que a gente vai permear todas as áreas, mas por conta da digitalização de todas as áreas. Não porque Uhum. a gente vai para outras áreas que não sejam da nossa especialidade, né? E o Trampos, ele é o que a gente pretende e é de como ele está hoje também, a gente pretende estar em todos os momentos relacionados à carreira desses profissionais, né? Então, assim, desde a recolocação em si da vaga, quanto de treinamento, quanto de informação, e em vários momentos também desse profissional e toda a trajetória dele, né? Então, assim, quando a pessoa pensar em carreira, ela vai pensar no Trampos, tanto para contratar ou quanto para recrutar, para ser contratada, né? E o meu papel, basicamente, acho que é esse, assim, sabe, de cada vez mais dar um norte pro negócio, sabe, a gente tentar mirar lá no futuro, é uma das coisas que eu acho que tem uma certa um exercício de distanciamento, de descolamento do que a gente está fazendo hoje, do que a gente quer para o futuro, né? Eu vejo um paralelo isso em relação ao Netflix, por exemplo, né? Que lá Uhum. no começo os caras alugavam DVDs. E hoje eles são um streaming, né? Então, assim, será que os profissionais que trabalhavam na época do DVD, eles estavam pensando, de aluguel de DVD, eles estavam pensando onde ia chegar? Os founders, Eles não eles são tinham essa. streaming, né? Eles não são só streaming, eles são uma content house também, né? Que Isso, é é. uma discussão Então, maior ainda, né? mas aí, sabe o que eu fico pensando? Assim, se os profissionais que trabalhavam lá naquela época eles achavam muito longe a Netflix era uma content house. Então, eu acho que o meu papel, basicamente, é Legal, esse espaço de tempo, sabe? Porque, assim, legal. hoje a gente está trabalhando com vagas. Na minha visão, o jeito que a gente trabalha carreira hoje não é o que vai predominar no futuro. Lógico, tem uma série de barreiras legais, a CLT, enfim, mas a maneira que a gente trabalha, 8 horas por dia, 5 dias por semana, num escritório, para um estabelecimento só, não é essa maneira que a gente vai prosperar, sabe? Não é isso que vai permanecer.
Então, o que eu acho que o meu papel é ver no longo prazo e tentar conscientizar as pessoas que estão com a gente e o negócio em si agora para trazer cada vez mais, falar assim, ó, é aqui que a gente quer chegar, né? No trabalho em Flash Organization, sabe? Então, assim, as pessoas elas se juntam para um projeto específico, cada um com sua especialidade e não para só trabalho simples, mas para trabalhos complexos também, né? Porque hoje você contrata um freela para fazer um trabalho, fala assim, o que dá para terceirizar, o que dá para fazer remoto, né? Geralmente são tarefas que pontuais, que não são muito complexas assim. Mas eu acredito que no futuro a gente tem um redesenho dessas organizações e é lá que eu tô mirando, né? Cara, acho que é isso. Sabe, é muito legal você falar isso, que eu fiz um call, não lembro se foi essa semana, não lembro se foi ontem ou anteontem, falando exatamente sobre isso. Assim, como as empresas vão se moldar, né? Assim, a nossa discussão nessa conversa era assim, cara, como é que fica o CLT e para quem fica o CLT? Como é que fica o PJ e para quem fica o PJ? Como é que fica o freelancer e para quem fica o freelancer? E é interessante ver isso, porque o mercado audiovisual ele já é assim, né? O mercado audiovisual já roda nessa toada, né? Sim, é. Muito legal. Então, você trabalha por projeto, exato. Exatamente. E aí, na verdade, eu acho que assim, para quem que vai ser o quê? Eu acho que para grande parte das pessoas o trabalho vai ser dessa forma. Eu acho que a gente vai ter trabalhos físicos e que você vai ter uma carreira mais estruturada, talvez quando você chegue num momento, carreiras não, mas posições mais estruturadas, talvez em alta gerência. Sabe que ali o corpo diretivo vai ser um corpo que vai ser mais ou menos fixo. Ali para o meio serão esses profissionais que vão precisar transacionar suas carreiras e a parte mais de baixo da pirâmide, que como vai acontecer no longo prazo, elas vão ser automatizadas, né? Então eu acho que esse é o desenho que eu enxergo de como vai ser o emprego no futuro, assim, sabe? E eu acho que basicamente para as pessoas que estão assistindo a gente, essa que é a questão, assim, sabe, de como você procurar. Eu acho que a transição de carreira também vai antecipar um pouco esse processo de sair do seu CLT, do seu trabalho regular, de como você se tornar mesmo que você não abra uma empresa, mas você seja uma eu-presa, assim, sabe? Uma empresa que é só você se comportar dessa maneira, né? É muito importante lembrar que a gente falando isso, em nenhum momento a gente passa pela precarização, né? Assim, o que não pode acontecer nesse movimento é precarizar, né? Assim, e para deixar que a sociedade faça isso em um pulo é muito fácil. Então, assim, a gente tem que combater e desenhar sem precarizar, né? Mas sabe que é por isso que eu penso nesse sentido, que vai ser no longo prazo, né? Numa sociedade que a gente está hoje, a gente não consegue. Eu acho que não que a gente não consiga, mas é muito difícil a gente alcançar isso, né? Eu acho que é uma questão de uma evolução de cenários macroeconômicos, né? Que eu acho que não é um player que vai fazer tudo isso mudar. E eu acho que se isso acontecer, na verdade já está acontecendo, acontece a precarização do trabalho, sabe? Eu acho que é um momento que para ser pego em grande escala, eu acho que tem que ter uma evolução, uma maturidade maior, uma evolução de mercado. Talvez no Brasil demore um pouco ainda, né? Exatamente. Thiago, eu quero agradecer muito, 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 muito. Assim, gente, não acabou ainda, porque tem mais um vídeo que vai sair aqui com o Thiago no dia seguinte que esse sair. Então, a gente vai fechar esse para no próximo vídeo a gente falar um pouquinho mais sobre o que são as carreiras criativas. A gente já introduziu um pouco o tema nesse, mas assista o próximo vídeo que eu vou deixar aqui, ó, nessa cartelinha aqui final. Tá aqui, clica aqui para você assistir. Até o próximo vídeo.